O Vasco está fazendo um trabalho minucioso e estratégico para proteger uma das suas maiores joias, Ryan. A diretoria entende, de forma muito clara, que esse não é um momento para o garoto pensar em Europa. Pelo contrário, o clube quer que ele mantenha o foco aqui, no presente, desenvolvendo seu futebol e amadurecendo ainda mais antes de qualquer mudança. Internamente, o discurso é unificado. Ryan precisa estar tranquilo, evoluindo no ambiente que o revelou e que, com paciência, a hora certa vai chegar. E olha, para quem achava que o atacante sairia já na próxima janela de transferências, pode ir tirando o cavalinho da chuva. O objetivo do Vasco é segurar o jogador pelo menos até o meio do próximo ano. Isso mesmo. A expectativa é que ele ainda dispute mais alguns meses com a camisa cruz-maltina antes de qualquer negociação. Esse movimento, inclusive, tem muito a ver com o entendimento de mercado que a atual diretoria vascaína vem mostrando. A janela do meio do ano é, historicamente, a mais rentável para os clubes brasileiros. É quando os times europeus estão encerrando suas temporadas, definindo elenco para o ciclo seguinte e chegam com malas e mais malas de dinheiro. Já no começo do ano, a movimentação é mais tímida, com propostas menos agressivas. Por isso, o planejamento passa por segurar o Ryan nesse primeiro semestre e potencializar ainda mais seu valor de mercado para uma venda robusta no meio de 2026. E esse convencimento não é só com o jogador. Envolve também seu staff, empresários e familiares. Todo mundo precisa estar alinhado com essa ideia de que manter o garoto por aqui pode ser muito mais vantajoso a médio prazo. O Vasco, inclusive, já deixou isso bem claro até nos bastidores financeiros. Recentemente, o clube pediu um empréstimo de cerca de 80 milhões de reais, e um dos argumentos apresentados foi exatamente a decisão de não vender ativos nesse momento. Entre esses ativos, claro, está o próprio Ryan. Ou seja, o clube está se planejando financeiramente para não depender da venda da sua principal joia no curto prazo. Isso mostra o quanto o Vasco entende o valor que ele pode gerar se for bem trabalhado. Hoje, a multa rescisória do atacante gira em torno de 40 milhões de euros, o que dá mais de 250 milhões de reais. É um número expressivo, mas que pode ficar ainda maior. Existe, inclusive, a possibilidade de renovação contratual com o Ryan até o final de 2027. Isso faria com que o clube aumentasse a multa e se colocasse numa posição ainda mais confortável para uma futura negociação. Enquanto tudo isso acontece nos bastidores, Ryan segue brilhando dentro de campo. Desde a chegada de Fernando Diniz, ele tem sido um dos principais nomes do elenco cruz-maltino. São 9 gols marcados sob o comando do novo treinador, dividindo a artilharia com Pablo Vegetti. Além disso, o camisa 39 lidera as estatísticas de finalizações no time com impressionantes 86 chutes. É também o jogador que mais sofreu faltas, com 39 infrações cometidas contra ele, e o segundo com mais duelos vencidos, somando 130, ficando atrás apenas de Paulo Henrique. E tem mais, Ryan é o terceiro jogador com a maior nota geral no SofaScore, atrás apenas de 2 companheiros que também vêm se destacando muito, Felipe Coutinho e o próprio Paulo Henrique. Esses números ajudam a explicar por que ele tem chamado tanta atenção. Clubes como Barcelona, Chelsea, Tottenham, Bayern de Munique e PSG já monitoram de perto cada passo do jovem atacante. O nome dele começa a circular não só entre os olheiros, mas também em discussões de bastidores em grandes centros do futebol europeu. E, claro, isso mexe com a cabeça de qualquer garoto. Ryan tem apenas 19 anos. Está começando sua trajetória e, de repente, se vê sendo citado como possível reforço de gigantes do futebol mundial. É natural que exista ansiedade, empolgação, mas também muita responsabilidade. Por isso, o trabalho de blindagem feito pelo Vasco é tão importante. O clube tenta proteger o jogador, evitar pressões desnecessárias e garantir que ele siga com os pés no chão. O mais interessante é que toda essa movimentação acontece enquanto o Vasco vive um bom momento dentro de campo. O time vai enfrentar o Palmeiras em São Paulo vindo de uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro. Nas últimas 5 rodadas, foram 11 pontos somados, com 3 vitórias e 2 empates. Um desempenho que mostra evolução e dá confiança ao torcedor. O Vasco,
que chegou a flertar com a zona de rebaixamento, agora se mantém firme dentro do G12, a zona de classificação para a próxima Copa Sul-Americana, e começa até a sonhar com algo maior. A distância para o G6, que dá vaga na Libertadores, é de apenas 10 pontos. Não é fácil, claro, mas também está longe de ser impossível, ainda mais com a equipe mostrando consistência, intensidade e um padrão de jogo que começa a se firmar. O confronto contra o Palmeiras, no entanto, promete ser um dos mais desafiadores da temporada. O time paulista é um dos mais fortes do país, joga em casa e costuma impor um ritmo muito forte no Allianz Parque. Para esse duelo, o técnico Fernando Diniz tem alguns problemas para resolver. Carlos de Pena será reavaliado após sentir um incômodo no adutor. Se não tiver condições, vai desfalcar a equipe. Outro desfalque certo é Cauã Barros, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já TT está de volta, mas deve começar no banco, ganhando minutos no segundo tempo. A ideia é preservar o jogador fisicamente, já que ele ainda está retomando o ritmo após lesão. Diante dessas ausências e dúvidas, a escalação do time ainda é uma incógnita. Existe até a possibilidade de mudanças no ataque. Pablo Vegetti, que costuma ser o homem de referência, pode dar lugar a uma opção mais leve, mais móvel, especialmente para aproveitar os espaços deixados pelo Palmeiras. Um dos nomes cotados para isso é Matheus França, que vem ganhando cada vez mais minutos sob o comando de Diniz. O jovem chegou por empréstimo do Crystal Palace, tem se adaptado bem e já começa a mostrar que pode ser útil em diferentes funções. Já atuou como falso 9, como meia central e até como ponta, e isso dá ao técnico a possibilidade de montar um time mais versátil para encarar um adversário tão forte. Matheus França, inclusive, é mais um desses talentos que o Vasco está tratando com cautela. Ele sofreu bastante com lesões nos últimos tempos, ficou 1 ano e meio praticamente sem sequência e agora começa a reencontrar seu melhor ritmo. Desde que chegou, foi relacionado para quase todos os jogos e vem ganhando espaço. Foi importante contra o Botafogo na Copa do Brasil, quando bateu o pênalti que classificou o time para as semifinais. E mesmo sem ainda ter balançado as redes, tem contribuído muito na construção das jogadas, nas movimentações e nas infiltrações. É um jogador que, se mantiver esse ritmo, pode até brigar por uma vaga no time titular em breve. Mas enquanto Matheus França ainda está nessa fase de recuperação e readaptação, Ryan já vive um momento consolidado. Ele é, sem dúvida, a grande referência ofensiva do time. E é justamente por isso que o Vasco quer segurá-lo a qualquer custo. Não apenas por uma questão técnica, mas também estratégica. Vender Ryan agora seria abrir mão de um jogador que pode render ainda mais em campo e fora dele. O clube aposta que, mantendo o atacante até o meio do ano que vem, será possível negociá-lo por um valor ainda maior, com mais segurança e controle da situação. A renovação de contrato até 2027 parece cada vez mais uma realidade, e com isso, a multa rescisória pode subir ainda mais, protegendo o clube e valorizando o atleta. Tudo isso mostra que o Vasco mudou de postura. Se antes o clube era obrigado a vender suas promessas às pressas, hoje tenta se organizar para não repetir os erros do passado. É uma nova mentalidade, que passa por uma gestão mais responsável, mas também pela crença de que é possível competir e crescer sem abrir mão dos seus principais ativos tão cedo. E se depender do que Ryan tem mostrado, o torcedor vascaíno pode, sim, sonhar alto. Dentro de campo, ele é decisivo. Fora dele, é tratado como joia. E enquanto a Europa observa, o Vasco segue protegendo, lapidando e se preparando para, quem sabe, colher frutos ainda maiores com o garoto da base. E enquanto o Vasco se esforça para proteger suas joias, um outro jovem da base cruzmaltina vive uma realidade completamente diferente. O zagueiro Lincoln, de apenas 20 anos, foi emprestado ao Volta Redonda na última janela de transferências com o objetivo claro de ganhar rodagem e minutos como profissional. A expectativa era que, em um clube da Série B, ele pudesse se desenvolver, mostrar serviço e voltar ao Vasco mais maduro e preparado para brigar por uma vaga no elenco principal. Mas o que está acontecendo é o oposto do esperado. Lincoln sequer foi relacionado para uma única partida desde que chegou ao Voltaço.
2 meses se passaram e o jogador ainda não vestiu a camisa do clube do interior fluminense em uma partida oficial. A situação é, no mínimo, curiosa. O Volta Redonda vive uma campanha fraca na Série B, flerta com o rebaixamento e tem um elenco considerado limitado. Mesmo assim, Lincoln não é utilizado. Isso levanta várias questões sobre o real interesse do clube em contar com ele, e principalmente sobre o momento do jogador. Se nem em um contexto de dificuldade ele é visto como opção, é sinal de que sua passagem pelo Voltaço está longe de ser positiva. E para um atleta que já foi capitão do Sub-20 do Vasco, essa ausência de oportunidades é um verdadeiro sinal de alerta. Lincoln tem contrato com o Vasco até novembro de 2026, mas pelo andar da carruagem, dificilmente terá espaço no grupo principal na próxima temporada. O histórico dele no profissional do Vasco é pontual. Jogou em situações emergenciais, como naquele jogo contra o Internacional no Beira-Rio, em 2023, quando o time tinha diversos desfalques e precisou recorrer à base. Na ocasião, Lincoln até deixou sua marca com um gol, mas não teve sequência. Logo depois voltou para o Sub-20, e desde então não conseguiu mais se firmar. O empréstimo ao Volta Redonda era visto como a chance de retomar esse caminho, mas até agora só tem gerado frustração. O cenário mais provável é que ele retorne ao Vasco no início do próximo ano, participe dos primeiros jogos do Campeonato Carioca, quando o elenco principal ainda estiver em pré-temporada, e depois volte a ser negociado. Pode ser emprestado novamente, ou até mesmo liberado de forma definitiva, caso não haja perspectiva de aproveitamento. Essa diferença de trajetórias entre Ryan e Lincoln mostra como o processo de transição da base para o profissional é delicado e cheio de obstáculos. Nem todo jogador da base vai estourar de imediato. Alguns precisam de mais tempo, outros não conseguem se adaptar. E o futebol não espera. A concorrência é enorme e os clubes precisam tomar decisões rápidas. Por isso, quando aparece um talento como Ryan, que consegue fazer a diferença mesmo com pouca idade, o clube tem que tratar como prioridade absoluta. Já com casos como o do Lincoln, o desafio é encontrar alternativas que beneficiem tanto o jogador quanto a instituição, sem forçar situações que não fazem mais sentido. Voltando ao presente, o Vasco se prepara para um confronto que pode dizer muito sobre suas ambições no Campeonato Brasileiro. Encarar o Palmeiras fora de casa é sempre uma pedreira, mas o momento vivido pela equipe cruzmaltina gera uma dose de otimismo. Foram 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos, uma arrancada que recolocou o time na parte de cima da tabela. Contra o Sport, Bahia e Cruzeiro, o Vasco venceu com autoridade. Empatou com Flamengo e Ceará em jogos equilibrados, e vai acumulando pontos preciosos nessa reta final. A vitória sobre o Cruzeiro, inclusive, teve um gosto especial, com o time mostrando maturidade, intensidade e organização tática. Esse crescimento coincide com a evolução de vários jogadores que estavam em baixa e agora começam a render em alto nível. O próprio Matheus França é um exemplo claro. Vem entrando bem, criando chances e mostrando que pode ser muito útil no esquema de Fernando Diniz. Coutinho também tem dado sinais de recuperação, participando mais ativamente das jogadas ofensivas e distribuindo o jogo com mais liberdade. No setor defensivo, nomes como Paulo Henrique e Léo vêm garantindo segurança atrás, mesmo quando há desfalques ou mudanças na estrutura. Isso mostra que o time começa a assimilar as ideias do treinador, ganhando consistência mesmo diante das dificuldades. E é nesse cenário que o técnico Fernando Diniz terá que tomar decisões importantes para escalar o time contra o Palmeiras. Com Carlos de Pena sendo dúvida e Cauã Barros fora por suspensão, o setor de meio-campo pode sofrer alterações significativas. TT volta, mas talvez sem condições de começar jogando. Isso abre espaço para que opções como Zé Gabriel e Jair ganhem mais minutos. No ataque, a presença de Pablo Vegetti ainda está sendo avaliada. Caso ele fique no banco, uma formação mais leve, com Matheus França atuando como falso 9 ou até mesmo Ryan mais centralizado, pode ser uma solução para explorar os contra-ataques. A velocidade será um trunfo importante, já que o gramado sintético do Allianz Parque favorece o jogo rápido e de transição. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar!
O mundo do futebol carioca amanheceu em polvorosa nesta quinta-feira com um boato que vem tomando conta das rodas de conversa e das redes sociais. O Vasco da Gama pode estar prestes a dar um salto gigantesco rumo à elite do futebol sul-americano. Fontes não confirmadas, mas bastante insistentes, indicam que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, teria decidido devolver 6 pontos ao Cruz-Maltino, decisão que, se oficializada, mudaria completamente a realidade da equipe na tabela do Campeonato Brasileiro. Segundo informações extraoficiais que circulam nos bastidores, a devolução dos pontos, referentes a episódios de partidas passadas, colocaria o Vasco praticamente à beira de uma vaga histórica na Libertadores da América. A expectativa é enorme entre jogadores, comissão técnica e torcedores, que não param de imaginar os impactos de um retorno tão expressivo à competição continental. A atmosfera nos arredores de São Januário é de pura euforia, bandeiras tremulam, cânticos começam a se espalhar pelas ruas e grupos de torcedores não param de especular sobre reforços e possíveis estratégias para a temporada que se aproxima. Apesar de ainda não haver confirmação oficial, o burburinho é intenso. Analistas esportivos nas redes destacam que, caso a decisão do STJD seja mantida, o Vasco não apenas recuperaria pontos cruciais, mas também ganharia fôlego para disputar com mais intensidade o pelotão de cima da tabela. Entre cafés e programas esportivos, a frase mais ouvida é: se confirmarem os 6 pontos, a Libertadores está quase garantida. Nos corredores do clube, a sensação é de otimismo contido, ninguém confirma nada, mas todos falam com brilho nos olhos sobre a possibilidade de disputar novamente o maior torneio das Américas, sonho antigo da torcida. Enquanto isso, rivais observam a situação com atenção e certo desconforto. A especulação sobre a devolução dos pontos reacende debates sobre justiça esportiva e precedentes legais no futebol brasileiro, com torcedores de outros clubes criticando ou apoiando a decisão antes mesmo de qualquer anúncio oficial. Para o Vasco, no entanto, o clima é de festa antecipada, cada notícia, cada rumor, é celebrada como se a Libertadores estivesse mesmo ao alcance da mão. E assim, entre rumores e expectativas, São Januário vive dias de tensão e esperança, aguardando o veredicto final que pode transformar a temporada do clube e reacender um sonho que parecia distante. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.